Então, a Prefeitura Municipal de Campanha adquiriu itens de higiene pessoal para distribuir entre famílias cadastradas em programas de assistência. O tipo de item e a quantidade estão dispostos na tabela a seguir. Então, tem 480, 440, 560 e 580. Serão formados kits idênticos, de modo a beneficiar o máximo de famílias possíveis, né? Cada uma recebendo um kit, ou seja, cada família receberá a mesma quantidade, quer dizer, uma quantidade comum de sabonete, creme dental, papel higiênico e desodorante. No entanto, as quantidades desses itens em cada kit não será a mesma. Todo o material será distribuído sem sobras. Quantas famílias serão beneficiadas? É um problema de MDC, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar o MDC, máximo divisor comum, entre os números que foram dados, né? Aqui, ó, por exemplo, 480, 440, 560 e 80. Dá para dividir por 40, né? Só de você olhar assim, sem fazer muita conta. Então, provavelmente, o MDC vai ser 40. E por que é MDC e não MMC? Porque eu estou dividindo, entendeu? Eu vou dividir o negócio ali. Então, máximo divisor comum. Certo? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir por 10. Não pode fazer isso, mas eu vou fazer porque aqui vai cortar o zero, tá? E fica mais fácil de eu fazer a conta agora. Ó. Quando eu divido por 10, dá 48, 44. Então, deixa eu só colocar o 10 aqui em cima. Que aí agora eu vou dividir de novo. Né? Todos deram por 10, entendeu? Geralmente a gente divide por primos, mas se você conseguir dividir por um número que não é primo, para tirar MDC não tem problema não, tá? Aí agora, ó, 48, 44, 56 e 8. Dá para dividir por 4, né? É o que eu tinha falado. Ó. 4. Vai dar todos por 4. Igual eu falei. Geralmente você divide por primo. Se você fizer por primo, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, tá? Aqui vai dar 12, aqui vai dar 11, aqui vai dar 14 e aqui vai dar 2. Não dá para dividir por mais ninguém. Por quê? Porque 11 é primo e é ímpar. Não dá para dividir por 2, né? Não dá por nada. Então o MDC é 40 mesmo, como a gente já tinha cantado a pedra. Então, a gente vai dividir esses números por 40, certo? Então, se eu dividir sabonetes por 40, eu vou ter 12, certo? 44 por 40 vai dar 11, 560 por 40 vai dar 14, e aqui, ó, 80 por 40 vai dar 2. Esse aqui é o resultado da divisão por 40. Se eu somar isso aqui, deixa eu ver uma coisa. 12 mais 2, 14, mais 14, 28, mais 11, 39. Deixa eu ver se eu fiz conta errada. 14, 28, mais 11, 39. Quantidade de famílias que serão beneficiadas. Deixa eu só entender aqui. Ah, não, desculpa. São 40 famílias beneficiadas. Aí cada família vai receber 12 sabonetes, 11 cremes dentais, 14 papéis higiênicos e 2 desodorantes. Porque aqui fala que as quantidades dos itens é diferente, né? Tipo assim, a quantidade de sabonete é diferente da de creme dental, de papel higiênico, etc e tal. Mas o número de famílias é 40. Porque dá para dividir todos os números ali por 40. Ok? Então a resposta aqui é letra C. Simplesmente tirar o MDC desses números. Lembrando, se você quiser dividir por 2, aí você vai dividir um monte de vezes por 2, depois por 5, enfim, por números primos. Você vai chegar no mesmo resultado de MDC. Ok? Vamos para a próxima aqui. Uma equipe de basquete joga os jogos no interior de Minas, representando a cidade de Campanha. A média das alturas dos 6 titulares é 1,85. O treinador pretende fazer uma substituição, na qual sairá da quadra um jogador de 1,89 e entrará um de 1,77. Qual deverá ser a nova média, né? Qual será a nova média de altura do time após a substituição? Então, olha só, aqui o que a gente vai lembrar? Que média é eu somar todos os números e dividir pela quantidade de números somados. Ok? Então, olha só. Ó, ele falou que são quantas pessoas? 6 titulares. Então, vamos pensar assim, se eu somo o jogador A, mais o B, mais o C, mais o D, mais o E, mais esse jogador que tem 1,89 m, que eu sei a altura de um deles, e divido por 6, isso é a média da equipe. E isso é 1,85, que é igual à média. Ok? Beleza. Aí, o que eu vou fazer aqui? Esse 6 que está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Eu somei aí a altura. Peraí. Ai, que é isso? Gente, ó. Peraí, só um minuto, que aqui deu uma bugada. O que é isso aqui? O negócio. Ah, pronto. Aqui deu 1,85, né? Deixa eu colar.
trazer para cá. Ó, eu somei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto eu sei que é 1,89, porque ele falou, esse cara vai sair, então quer dizer que ele estava lá antes. Por isso que eu somei 1,89, divido por 6, aí esse valor é igual à média, que é 1,85. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6 que está dividindo e vou passar ele para cá multiplicando, porque ele está dividindo todos os termos do lado de cada igualdade. Ok? Então, na hora que eu fizer essa conta, tem que fazer separado no cantinho, 1,85 vezes 6. Vai dar 11 e 10, né? Porque tem que andar duas casas com a vírgula aqui, vai ficar 11 e 10. Esse aqui, ó, que é 1,89, tá somando do lado de cá, eu vou passar para cá subtraindo. Certo? 1,89. E aqui vai ficar a soma dos 5 jogadores. Quer dizer, a soma dos 5 jogadores vai ser 11 e 10 menos 1,89. Então, vou fazer 11 e 10. Vou fazer aqui, né? Menos 1,89. Vocês têm que pausar o vídeo, armar, fazer casa embaixo de casa, dá 9,21. Então, a soma deles é 9,21, certo? Dos cinco jogadores. Pera. Que burrinha sou. Pronto. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Se eu sei que a soma dos 5 jogadores é 9,21, então, se eu somar mais esse jogador de 1,77 e dividir por 6, porque agora são 6 jogadores, ó. A soma de A, B, C, D, E é 9,21. Mais o sexto jogador tem que dividir por 6 para saber a média. Então, eu vou pegar esses 9,21, somar com 1,77 e vou dividir por 6, que é a quantidade de jogadores. Eu tinha 5 que estava dando esse somatório. Mais um jogador dividido por 6 no total agora. Ok? Então, vai ficar assim, ó, 9,21 mais 1,77. Isso dá 10,98. E aí, eu divido por 6, ok? Aqui, 98, tá? Aí eu divido por 6 para saber a média. 1,83, resposta da letra C, ok? Então, aqui, ó, essa questão ela é um pouquinho mais chatinha. O que eu recomendo vocês a fazer? Faz ela aqui comigo, deixa o seu cérebro processar e volta depois no final do vídeo, se você não entendeu ela bem agora. Não desiste, também não desespera. Faça isso. Veja aqui. Vai assistindo, depois no final do vídeo você volta e vê ela de novo. Às vezes a gente precisa dar um tempo de processamento para o nosso cérebro, tá? Número 13. O imposto predial e territorial urbano, IPTU, de um município pode ser pago de duas formas distintas. De forma parcelada, na qual o cidadão paga o valor dividido em 10 parcelas iguais sem juros, ou pagamento à vista, em que o valor a ser pago tem um desconto de 10% sobre o valor integral. O cidadão pagou seu IPTU à vista, fazendo jus ao desconto ofertado por essa modalidade. Se o valor que ele pagou foi de 2.160, o valor de cada parcela, caso ele optasse pelo pagamento parcelado, seria de quanto? Olha só, se a pessoa receber um desconto de 10% aqui, é porque ela pagou só 90% do IPTU, concorda? É porque quando você recebe 10% de desconto, você está pagando 90%. Se você receber 20%, você está pagando 80% e assim vai. Então, o valor que ele pagou é 90% do preço. Então, 100% do preço vai ser X. Vamos multiplicar cruzado e descobrir quanto que era o 100%. Ó. 90x é igual a 2.160 vezes 100. Não é? Aí você vai pausar, copiar na linha de baixo. Hoje eu vou passar esse 90 que está multiplicando para cá dividindo. Correto? Eu já vi aqui, ó, se eu cortar um zero daqui com um zero de cá, esse número é divisível por 9, porque está somando 9. Ó, 2 mais 1, 3, mais 6, 9. E eu ensinei um macete para vocês, se não me engano, que é assim, eu chego a esse número no 10, o último, a unidade, o algarismo da unidade. Então, é 4 que falta para chegar no 10. E aí eu penso, depois do número 21, qual que é o número que termina em 4? É 24. Então, 24 é a resposta aqui da divisão por 9. Ok? Ó, 216 dividido por 9, 24. Eu já ensinei esse macete para vocês, eu vou mandar imediatamente depois aqui um vídeo onde eu faço vários desses exercícios com o número 9, né, se vocês quiserem aprender. Se não, você vai fazer a conta normal, do 216 por 9 armado, porque isso aqui facilita muito. Então, o valor do imposto era dos 2.400. Então, em 10 prestações, que é o que fala aqui, ia ser R$240, resposta da letra D. Observe um detalhe. Se você falar assim, é só pegar 2.160 mais 10%, está errado. É a pegadinha da porcentagem. Porcentagem você não pode somar e subtrair achando que você saiu de A, vai para B, e de B vai para A, fazendo conta de mais ou de menos em porcentagem. Porque olha só, se eu pego 2.160 e somo 10%, é 216.
certo? Ó, então, 2.160 mais 216. Não dá o valor de 2.400, porque você alterou o bolo, certo? Não pode fazer isso. Vou dar um outro exemplo mais claro com o número 100. Quando você aumenta 10% de 100, você fica em 110. Quando você diminui 10%, você vai diminuir 11. Por quê? Porque agora o seu novo total é um outro número, não é mais o número original. Ok? Então, se você tirar 11 desse número, dá 99. Ok? Não 100. Ou seja, quando eu tinha um valor aqui do IPTU, a pessoa diminuiu 10%, ela foi para 2.160. Eu não posso achar que eu vou somar 10% e chegar nesse valor, pelo mesmo motivo que eu não posso pensar 100 mais 10% é 110, menos 10% não é 100, é outro número. E essa pegadinha ela é clássica, tá? Deixa eu ver se eles abordaram aqui, quanto que tinha dado. Aí aqui ia ser 237,60. Se eles tivessem colocado essa resposta, 90% das pessoas iam errar. Porque elas iam fazer, ele pagou 2.160 mais 10% para chegar no valor original. Lembrando, está errado, não pode. Ia desse valor, divide por 10, ia dar 237,60. Era uma alternativa que qualquer banca ia colocar. Eles não colocaram que eles foram bonzinhos, né? Que essa daí seria a maior das pegadinhas. Então, muito cuidado com isso. Questão 14. Um documento com preço de um título digitado com o erro, o algarismo das centenas trocado com o algarismo das dezenas foi enviado para um cartório. Em razão desse erro, o valor digitado no documento estava superior ao valor correto. Qual das alternativas a seguir representa apenas possíveis valores para esse título? Tá. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu apagar. Beleza. Uhum. Essa daqui é uma questão que é melhor a gente testar a alternativa, né? Olha só, a letra A tá muito estranha, não tá? Porque ele falou assim, ó, um documento com o preço de um título digitado, com o erro dos algarismos das centenas que foi trocado com o das dezenas, quer dizer, como que aqui tem um número de 4 dígitos, despreza os zeros, tá? Esse zero aqui é só para poluir o exercício. Não pensa nesses números, não pensa em cifrão, pensa no número como se fosse limpo aqui, só para facilitar a nossa vida e não ter distração. Então, eu estou pensando em 1239, ele tem 4 dígitos, ó. E aqui só tem 3, não vai fazer muito sentido você trocar centena com algarismo, e aí, enfim, né? Então, eu vou, a priori, descartar a letra A e testar as outras. Vamos ver a letra B, certo? Vou apagar o cifrão, os centavos, isso aqui não vai fazer diferença na interpretação do exercício. Ele falou o seguinte, um documento com preço, qual das alternativas apresenta apenas possíveis valores para o título? Tá. Esse valor aqui do título é possível? Se eu trocar o algarismo da dezena com a centena, o que vai acontecer? Em razão desse erro, o valor ditado havia sido superior ao correto. Se eu trocar isso aqui, ó, unidade, dezena, centena. Se eu passar o 3 para cá e o 6 para cá, o número fica menor, porque vai ficar 12.369. E aqui ele falou que era maior, então não faz sentido. Aqui também, se eu trocar, ó, vai ficar menor, certo? Ó, ele falou que o valor digitado do documento está superior ao valor correto. Então, se esse aqui, o valor do título, esses são os valores corretos, então quando eu trocar ficar menor, quer dizer que a resposta está errada, certo? Então, já viu, se uma estiver errada, está errado, né? Vamos ver só. Aqui, esse é centena, esse é dezena. Se eu trocar, vai ficar maior. Aqui também, se eu trocar, passar o 9 para cá e o 3 para cá, fica maior. E aqui também, né? Não. Também. Porque esse é da dezena, esse é da centena. Se eu trocar o 3 na frente do 2, fica maior. Então, é a resposta da letra C, né? Vamos ver esses aqui? Aqui, se eu trocar, fica menor. Ó. Tá vendo? 3 para cá. Porque vai ficar 236.399, que é menor do que 939. Então, essa aqui tá errado. Beleza? É a questão bem facinha. Só que você tem que ler com atenção, né, ao que se refere o que foi a alternativa. A alternativa aqui é sobre o valor do título correto. Então, ali você tem que trocar. Ele poderia ter dado o valor do título errado, aí você tem que raciocinar ao contrário. Entendeu? 15. Durante uma negociação para recomposição salarial dos servidores municipais de uma prefeitura, ofereceu 4 reajustes anuais seguidos, ou seja, todos os salários cresceriam segundo uma progressão aritmética, tá? Com o primeiro reajuste concebido um ano após a assinatura do acordo. Fabiana, servidora,
que se encontrava nessa situação observou que seu salário de 2.300 em 2023 chegará a 3.220 em 2027, após os 4 reajustes consecutivos. Dessa forma, qual será em reais o salário de Fabiana após o primeiro reajuste? Isso aqui, então, ele já falou que é uma progressão aritmética, mas provavelmente a gente não vai precisar de fórmula, né? Então, aqui, ó, o ano de 2023 é 2.300. Isso é o primeiro ano, digamos assim. Certo? Aí vai ter 2024, 25, 26 e 27. Aí em 2027 ela vai ter 3.220. Então, vou ter que colocar 3 números aqui no meio, certo? Então, vamos ver aqui se a gente consegue ver quanto que aumentou, né? De 2.300 para 3.220, não aumentou nem R$1.000, né? Aumentou 980. Peraí, 980, 920. Peraí, 3.220 menos 2.300. 920. Aí, nós vamos precisar fazer um aumento, 2, 3, 4. Então, esses 920 ele tem que ser dividido por 4, porque daqui para cá eu vou aumentar um valorzinho, daqui para cá um valorzinho, aqui e aqui até chegar nesse valor. Então, vamos pegar aqui 920 e vamos dividir por 4. Ok? Que deu 230. Então, eu vou aumentar 230 a cada ano e vou checar se faz sentido o que eu fiz. O bom da questão é que você vai fazendo e testando a alternativa. Então, ó, vamos pegar o primeiro. 2.300 mais 230. Então, dá 2.530. Aí, isso em 2024. Porque, ó, 24, 25, 26, 27, aqui 2023. Ok? Então, aqui embaixo eu coloquei os anos. Aí, eu vou aumentar mais 230. Aí, o próximo vai ser 2.760. Vou fazer mais 230. Aí, 2.990. E, por último, tem que chegar aqui nesse valor. Mais 230. Pronto, fechou, certo. Ok? Então, realmente, a razão é 230. Existe uma fórmula para isso, aliás, né? Existe um jeito menos raciocínio lógico de fazer, eu nem vou entrar em detalhe, que chama meios aritméticos, né? Porque esses números aqui estão no meio entre dois números, então eles são meios aritméticos porque eles estão em progressão aritmética, tá? Mas não precisa você decorar a fórmula, porque geralmente as questões elas vão fazer números pequenos, ela não vai fazer tipo assim, 2023 e 5.988, não vai ser assim, entendeu? Aí é melhor você fazer o raciocínio igual eu fiz, que você não precisa decorar a fórmula, ok? E aí você desenvolve melhor do que ficar tentando decorar a fórmula em véspera de prova, é um tiro no pé. Então, o próximo aqui vai ser 2.530, que é no ano de 2024, né? No primeiro reajuste, após o primeiro reajuste, ok? Sempre conferindo, né? Se não podia dar uma ambiguidade aqui com algum outro ano, enfim. 2016. Questão 16. Um vendedor alterna em dias de trabalho suas camisas branca, preta, cinza, azul, vermelha, bege, roxo e verde. E suas 4 gravatas, prateada, dourada, preta e rosa. Escolhendo aleatória a cada dia uma camisa e uma gravata antes de ir trabalhar. Qual é a probabilidade do vendedor usar a camisa e a gravata da mesma cor? Certo? Tá. Nós temos aqui, ó, 8 camisas e 4 gravatas. 8 vezes 4 são 32 possibilidades de você usar as camisas com a gravata. Você multiplica, isso chama princípio fundamental da contagem. Porque você pode usar a branca com qualquer uma das 4 gravatas, a camisa preta com qualquer uma das 4. Ou seja, você tem 8 tipos de camisa com 4 gravatas, 8 vezes 4, 32. Agora vamos contar os casos favoráveis, que são cores repetidas. Então, branca não tem gravata branca, então a branca não tem possibilidade. Preta, aqui a gente tem preta. Então, existe uma repetida. Cinza, temos gravata cinza? Não. Azul, temos gravata azul? Não. Vermelha, não. Bege, não. Roxo e verde, não. Uai, ele só tem a preta que repete, não é? Aqui, ó, preta e aqui preta. Gravata prateada, dourada, preta e rosa. Então, ele só tem uma possibilidade, só se ele escolher preto e preto, ou seja, é 1 em 32. Resposta da letra D, tá? Vamos supor que tivesse cinza aqui e cinza aqui.
Aí ia ser 2,32, você ia ter que simplificar, ok? Em cima e embaixo por 2, a resposta ia estar na forma simplificada. Mas é isso, né? Só tem uma. Foi mais tranquilo, né? Número 17. 3 antenas de telefonia celular idênticas foram instaladas nos pontos A, B e C da zona rural de um município. Esses 3 pontos são equidistantes entre si, formando um triângulo equilátero. A distância entre A e B é 12. Então vamos lá. O alcance da antena é de 5 metros. Uma pessoa que se encontra em um ponto equidistante, A, B e C, está sob o alcance de quantas antenas? Ó, nós temos aqui a seguinte coisa. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais elaborada de geometria e tal. Você tem que pensar um pouquinho mais, né? Questões de geometria geralmente são mais elaboradas. Ele falou que nós temos antenas idênticas nos pontos A, B e C de uma zona rural. Esses pontos são equidistantes entre si, formando um triângulo equilátero. Quer dizer, por exemplo, aqui está o A, B, C. Triângulo equilátero quer dizer que ele tem a mesma quantidade aqui, ó. Todos têm o mesmo valor de lado. A distância entre A e B é 12, então B e C é 12 e aqui também é 12. Enquanto o alcance de cada antena é 5 km. O que quer dizer isso? O alcance é como se fosse um raio. Por quê? Aqui está as antenas, ok? Aí, o que acontece? Nós temos aqui, ó, um raio de 5 quilômetros. Então, quer dizer, daqui para cá 5, ó, daqui para cá 5, em todas as direções 5. Porque pensa, uma antena, ela espalha o alcance dela, digamos assim, a influência dela em todos os sentidos, é em 360 graus, entendeu? Então, em 5 quilômetros dela, a gente vai ter essa circunferência aqui, em todas elas, certo? Então, tem um pedacinho aqui que não pega, porque como aqui é 12, tudo aqui é 12, cada raio é 5, então tem um pedacinho aqui que não vai pegar. Então, isso aqui é uma representação mais ou menos esquemática. Uma pessoa que se encontra em um ponto equidistante de A, B e C está sob o alcance de quantas dessas antenas? Um ponto equidistante de A, B e C. Distante. Tá. O que seria um ponto equidistante de A, B e C? Não é o baricentro, porque o baricentro, aliás, é o baricentro. É o baricentro. Vou explicar por quê. Quando você traça, aqui ó, imagina que você está dividindo, pegando esse ponto aqui do triângulo equilátero e ligando ao meio aqui. Aqui é a mesma coisa, esse ponto ligando ao meio do outro lado. Esse ponto ligando ao meio do outro lado. Esse ponto chama baricentro, ok? E ele tem uma característica. Essa distância daqui até aqui é igual a daqui até aqui, que é igual a daqui até aqui. Então, esse é o ponto que ele fala que é equidistante. Equidistante significa a mesma distância. Então, esse ponto ele está no centro do triângulo, certo? E estando no centro do triângulo, a gente vai ter que raciocinar se aqui pega o raio, tá? E aí, esse desenho é o seguinte, eu fiz ele fora da escala. Então, não é porque aqui está parecendo que está fora, que quer dizer que esteja fora. Nós vamos precisar fazer um cálculo. Porque, olha só, o que eu chamei de 5 e desenhei com essa bolota vermelha, poderia ser assim, ó. Entendeu? Não poderia? Então, não tem, tipo assim, não tem como eu falar só pelo desenho, que eu posso ter feito um desenho pouco. Então, como é que a gente vai saber? Nós vamos falar o seguinte, esse triângulo aqui, ó, ele tem 12. Então, qual que é a altura dele? A altura de triângulo equilátero é uma fórmula. É L raiz de 3 sobre 2, certo? É uma formulinha que as pessoas decoram. É lógico que tem uma dedução dela, mas eu, sinceramente, eu não acho que vale a pena entrar nesse mérito faltando 3, 4 dias para a prova, tá? Então, tenta entender aqui, só pensa assim, aceita que é uma fórmula, depois você entende melhor o cálculo. Então, a altura do triângulo equilátero ela é 12 raiz de 3 sobre 2. Então, dividindo aqui, vai dar 6 raiz de 3. E a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Ok? Isso é a altura, tá? Aliás, eu vou deixar como raiz de 3 mesmo. Certo? Raiz de 3 é 1,7 aproximadamente, ó. 3 dentro da raiz quadrada, certo? 1,7 aproximadamente. Aí, o que acontece? Esse ponto tem uma propriedade de que ele está a 2/3 do vértice do triângulo. É igual eu tô falando, isso aqui é uma matéria mais lado B, ela precisa de mais pré-requisitos, tá? Então, essa distância daqui até aqui, ela é 2/3 da altura do triângulo. Então, como a altura é 6 raiz de 3, então essa distância dali, ela é 2/3 de 6 raiz de 3.
certo? Aí eu vou cortar aqui, vai ficar 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1,7, que é a raiz de 3. Quando eu fizer 4 vezes 1,7, vai dar 6,8, ok? Então, daqui até aqui é 6,8. Daqui até aqui é 6,8. Daqui até aqui é 6,8. Como o alcance da nossa antena é só 5, então ela não realmente, o desenho que eu fiz está coerente. Ela não pega até aqui. Beleza? Então a resposta aqui é nenhuma. Letra A. Tá? Essa questão aqui, sinceramente, vamos ser free calculistas na altura do jogo que vocês estão. Se eu estivesse fazendo a prova e não soubesse a fórmula, não fizesse ela matematicamente igual eu fiz aqui, eu faria esse desenho aqui e ia falar que é nenhuma, porque eu fiz mais ou menos na escala, né? Porque se isso aqui é 12, 6 seria aqui, então 5 tá pegando aqui. Eu desenhei aqui, 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 dá mais ou menos para ver de olho que não é. Esse ponto aqui no meio ele não vai pegar, entendido? Agora, eu entendo também que talvez a pessoa ia ficar na dúvida, né? Mas enfim, eu acho que mesmo sem saber essa parte e indo pelo olhômetro, dava para acertar a questão. Agora, sinceramente, eu não acho que vale a pena para vocês duas pegar esse tipo de matéria de geometria para poder aprender faltando 3 dias para a prova. Entendeu? É como diz, a gente às vezes precisa sacrificar um peão para salvar o rei. Esse tipo de coisa não compensa vocês estudarem tanto, na minha opinião, em véspera de prova. Se tivesse mais tempo, é lógico que eu acho que valeria a pena. Mas em véspera de prova, não, porque a probabilidade de cair é muito menor, tá? Existem mais coisas prováveis. Às vezes é melhor você errar uma questão desse tipo para acertar outras, né? É igual eu sempre falo com os meus alunos: se você tiver que, para acertar uma questão, errar duas, ela não vale a pena. Então, às vezes, para investir tempo para estudar essa matéria, você vai deixar de estudar outras matérias que poderiam te dar duas questões, por exemplo. Então, não vale a pena em véspera de prova resumir, tá? Na primeira segunda-feira de 2023, 2 de janeiro, uai, a gente fez essa, não? É porque a Marcela me mandou essa questão. Ó, na primeira segunda-feira de 2023, dia 2 de janeiro, Farley trabalhou como guarda municipal de trânsito, ao mesmo tempo que Jefferson e Heitor. Farley fez esse trabalho todas as segundas-feiras, quer dizer, ele faz a cada 7 dias. Henrique faz dia sim, dia não, ou seja, a cada 2 dias, e o Gerson faz a cada 5 dias. Então, a gente vai tirar o MMC, desculpa, desses números. Porque eu quero um múltiplo, quero dias que estão à frente, dias que são maiores do que eles, à frente, né? Então, segue lá na reta numérica. Em que dia, qual da segunda-feira de 2023, eles trabalharão no mesmo dia novamente? O MDC aqui, ó, aqui vai dividir por 2, aqui vai dar 1, 7, 5. Aqui 5 vai dar 1, e aqui 7, e aqui 7. Quando os números são primos entre si, quer dizer, eles não têm nenhum outro divisor em comum, não precisava nem fazer isso aqui, tá? É só multiplicar de cada, dá 70. Ó, aqui dá 10, deixa o 0 e põe o 7 na frente. Ok? Então, 70 dias depois. O que é 70 dias? 70 dias são 10 semanas. Então, como eles trabalharam juntos na primeira semana, depois de 10 semanas, ou seja, na 11ª semana, é que eles vão trabalhar juntos de novo. Então, é na 11ª semana que vai ser no mês de março. Porque pensa, ó, 4 semanas para janeiro, 4 para fevereiro, né? Mais 3 vai estar em março. Ok? 11ª semana, no mês de março. Tá? Isso aí. Agora 19, né? Uma empresa contratada para asfaltar ruas de um bairro prometeu realizar o serviço em 75 dias, contratando 20 funcionários. A prefeitura constatou, contratante, desculpa, solicitou uma contraproposta que diminuísse a previsão do tempo, né, de conclusão do serviço. Com resposta, a empresa fez um novo plano com acréscimo de 5 funcionários. Considere que todos os funcionários trabalham com o mesmo ritmo. A nova proposta da empresa antecipará o prazo em quantos dias? Muito cuidado. Aqui ele está perguntando, vai antecipar em quantos dias? E não qual que vai ser o prazo, tá? Porque aqui isso já é pegadinha. Só de eu ler, antes de fazer a conta, eu sei que é provável que tenha uma resposta ambígua para confundir o aluno. Isso aqui é regra de 3 composta, tá? Então, nós vamos fazer o X da Xuxa. Eu já encaminhei o vídeo para vocês, já? O que eu preciso para. Observe uma coisa, no vídeo anterior eu fiz uma questão parecida com essa, então é um assunto recorrente, né? Então, olha só, o que eu preciso? Eu preciso de 75 dias, 20 funcionários.
75 dias e 20 funcionários. Para fazer o quê? Para realizar o serviço. Ou seja, um serviço, uma coisa, 100% de uma tarefa. Um número 100%. Pensa, 100 por 100. É um. Certo? Então, eu posso colocar o número 1 ali. Aí, aqui, ela queria diminuir o prazo. Como resposta, a empresa fez um novo plano, acrescentando 5 funcionários. Ou seja, agora eu tenho 25 funcionários. Que antes era 20. Um total de dias X e aqui para fazer a mesma tarefa. Então, olha só, você lê assim, eu preciso de 75 dias e 20 funcionários para fazer uma tarefa. X dias, 25 funcionários para fazer a mesma tarefa, porque o trabalho não mudou, tá? Multiplica cruzado, vai ficar 25 vezes X. Não precisa escrever um, porque um é neutro, tá? Aqui e aqui. 75 vezes 20. Beleza. Agora, então você pausa o vídeo e escreve na linha de baixo. Ó, eu vou passar para cá. Se você quiser escrever na linha de baixo a nova equação do jeito que eu pus aqui, beleza. Né? Então aqui fica 3. Ó. Então x é igual a 60. Por que eu falei que é pegadinha? Porque, olha só, antes era 20 dias, não, era 75 dias. E agora é 60 dias. Uai, peraí que tem coisa errada aqui. A nova proposta é separar o prazo. É 15 dias que ela não antecipará, porque antes era 75 dias, agora é 60. Peraí. Uma empresa contratada para asfaltar promete realizar o serviço em 75 dias, 20 funcionários. Solicitou diminuísse o tempo, então com isso ela fez um novo plano, com acréscimo de 5 funcionários. Então antes era 20 funcionários, agora é 25. Aí ficou 25x, eu passei o 25 para cá, 75 dividido por 25 é 3, 3 vezes 20, 60. Então agora vai fazer em 60 dias. Como era 75 dias e agora é 60, a empresa antecipará o prazo em 15 dias. Tá? Tá errado isso aqui. Olha só para vocês verem, é o que eu sempre falo, tá? Você tem que conferir o gabarito e pedir um professor para olhar. Por quê? Deixa eu até olhar para não estar falando bobagem, né? Porque às vezes eu posso fazer alguma coisa errada. Uma empresa paga para asfaltar. Peraí. As ruas de um bairro. Prometeu. Deixa eu ver se eu acho. Não é aqui, tá vendo? Aqui é outra questão. Essa questão, eu não sei, depois você olha no gabarito, tá? Ela pode ter sido anulada ou não, porque anulação de concurso só acontece se alguém percebeu o erro. Então, por exemplo, você marcou aqui 18, né? Às vezes você chutou, você fez o cálculo, aí você falou, é 15, tá mais próximo de 18, eu vou marcar 18. E aí você acertou, você não vai reclamar. Aí vai ter gente que errou porque não sabia fazer questão e tal, não vai reclamar. Então, esse negócio de questão que não foi anulada, você tem que tomar muito cuidado. Porque você fala, mas está no gabarito. Mas acontece todo santo dia de estar uma resposta no gabarito e a gente confere e fala, está errado o gabarito. Por quê? Porque a banca examinadora errou e ninguém percebeu o erro. Lembrando que a anulação de uma questão só acontece se houver reclamação. Se ninguém falar, eles ficam caladinhos. Então, depois confere o gabarito e me fala, tá? Mas a resposta não tem nem dúvida, tá bom? Se eu não fiz conta errado, que o método tá completamente certo aqui, ó. Contratou um acréscimo de 5 funcionários, era 20, ficou 25. Passei para cá, 75, 25 é 3, 3 vezes 20, 60. Então, eles vão fazer o negócio em 60 dias. Como era 75, diminuiu o prazo em 15 dias. Não tem erro a questão, ela é muito fácil, entendeu? Só é regra de 3 composta, mas não tem resposta. Então, assim, dá uma olhada no gabarito, ver se não foi anulado, tá? Porque às vezes a gente está quebrando a cabeça, a questão foi anulada ou deveria ter sido, beleza? Vamos ver a última aqui. Uma praça utilizada como rotatória será reformada e nela será construída uma pista para caminhada em forma de coroa circular, como mostra a figura seguinte. Então, nós temos ali 15 e 20 de raio, respectivamente. Cada metro quadrado da pista
custa R$400. A praça possui 20 metros de raio, sendo que a parte interna é 15. Quanto a prefeitura gastará? Ele deu a fórmula, a área do círculo é π raio ao quadrado, não precisava, isso aqui foi bacana, não precisava, não deveria ter dado, e o π é aproximadamente 3. Então, nós vamos calcular a área da coroa circular, certo? Em forma de coroa, essa parte cinza. Qual que é essa área? É a área da circunferência maior, com raio de 20, menos a de dentro, que tem o raio de 15, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? A área da circunferência, ele deu a fórmula π raio da grande ao quadrado. Aí eu tiro essa aqui, porque pensa, se você quer só a parte cinza, o que você faz? Você calcula o todo e tira o de dentro. Que aí você vai ter a parte cinza. Então, eu vou tirar menos, ok? π 15 ao quadrado. Certo? Aí, olha só, ele mandou usar o π igual a 3. É só fazer a conta. 20 vezes 20 é 400. Vezes 3, 1.200. 15 vezes 15, que é o 15 ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. É 125. Certo? Aí, vou fazer vezes 3, né? 125 vezes 3. Ok? Vai dar 75. Então, a área vai ser... Tá grande, né? A diferença. 1.200, que era o círculo de fora, menos o de dentro, que é 375. Ok? Então, ela tem uma área de 825 metros quadrados. Ok? Ele falou que cada metro quadrado é 400. Então, eu vou pegar 825 e vou multiplicar por 400. Então, é só multiplicar por 4 e colocar os 2 zeros no final. Então, vai dar... Ai, gente, que carne é essa? Cada metro da pista custará R$400. A praça possui 20 metros de raio. Ele falou raio, porque às vezes ele pode dar o diâmetro também, certo? Se ele desse aqui, sendo 20, a gente tinha que dividir, porque o diâmetro tem que dividir por 2 para transformar em raio. Sendo que a parte interna da pista é um raio, ciclo de 15 metros de raio. Então, eu tenho que subtrair e pegar a circunferência de fora e subtrair para de dentro. Deixa eu ver se eu não estou fazendo cagada aqui. 15 vezes 15 é 125. 225, morre. Foi mal aí, garotas. Eu tava fazendo, sabe qual conta? 25 vezes 5. Isso que eu errei. Desculpa aí. 225 vezes 3, que é o π. Agora sim vai dar certo. Então, vai dar 675. Esse erro de conta aqui. Eu vou subtrair, então, os 1.200 menos ele. Certo? Aí vai dar 525. Ok? E aí eu vou multiplicar 525 vezes 4. Bem, você viu que eu percebi? Eu falei, nossa, mas está dando muita diferença. É porque realmente eu estava fazendo aqui a conta com 125 e não 225. Ia dar muita diferença mesmo. Então, 525 vezes 400, ó, vai dar... peraí, 525 vezes 400. 210 mil, ok? Você pode multiplicar só por 4 e depois pôr os 2 zeros no final, né? Então, vai dar 210 mil. Resposta da letra D. Ok, meninas?